Hoje eu vou mostrar para vocês a curadoria 2025 da nova coleção da Ambra. Eu acho que aqui, ó, dá pra gente pegar um take fazendo isso aqui, ó. Tipo, agora, deixa eu... Nós chegamos aqui na BUP, uma feira incrível do segmento casa, onde nós viemos buscar muitas das peças que nós queremos para nossa coleção 2025. Então estamos com os olhos atentos aqui para buscar o que é de melhor. Aqui temos 70.000 metros quadrados de expositores incríveis, muitos artistas, então tudo para levar o melhor para sua casa. Eu tô chegando agora no estande da Regina Medeiros e eu vou conversar com a Luciana, que é filha da Regina, para mostrar um pouquinho do portfólio para este ano. Ei, Lu! Nós estamos aqui com a Lu e eu quero perguntar para ela qual é o ponto alto do portfólio de 2025 aqui. Então, trouxemos esses vasos que eles são customizados lá no nosso ateliê com essas gemas que sobram do corte do vidro. Olha só. E a gente ficou encantada assim com esse formato, parece uma conchinha, né? Incrível. E daí a gente pinta e faz esse trabalho no vaso, tá fazendo o maior sucesso. Tem o laranja, tem o carmim. A gente até trouxe a cor do quiabo combinando. Lindo. E a fruteira lenço, que pode ser feita em todas as cores. A gente trouxe nessa trama, mas ela pode ser numa cor sólida. Que ela linda. pode ter a trama de outras cores, que é parece um lençol assim, né? Nesses formatos mais orgânicos também, que tá muito em alta agora, né? O interessante de vir também nas feiras é nós conhecermos novos fornecedores e levar peças mais diferenciadas para a loja. Aqui no estande do Ricardo Oliveira, nós escolhemos essas lindas telas que são em acrílico, pintadas à mão, e elas são assinadas pelo Ricardo Oliveira. Então, nesses tons de verde, tons terrosos, que nós gostamos bastante aqui da proposta e da composição de cores. Também vai fazer parte da nossa curadoria esses vasos que são em cerâmica e tem a aplicação folha de ouro aqui nas bases, né? Tanto aqui também nesse centro de mesa, que nós já tivemos algumas peças na loja, mas na primeira vez com essa aplicação de ouro. Então todos esses vasos, esses cachepôs também, que ficam lindos para centro de mesa. Muitas propostas bem inovadoras para este ano. Eu fiquei apaixonada nessa peça e eu penso em usar ela como centro de mesa, na mesa de jantar, mas fora de centro, né, descentralizada realmente, fazendo a composição com essas duas peças. Então ela é uma peça em madeira e tem uma aplicação com pedras naturais e finaliza aqui no vidro, onde nós podemos até colocar uns verdinhos, né, naturais ou permanentes para dar o acabamento que fica incrível. E com o Mário Sérgio Lopomo, que é o artista dessas verdadeiras obras de arte que nós temos lá na Ambra. E eu quero te perguntar
qual é o ponto alto do seu portfólio? Quero que você fale um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o contexto envolvido para as pessoas que vão adquirir uma obra de arte. Bom, eu trabalho com isso já tem 37 anos, está fazendo agora. Esse ano a gente vai lançar um livro de 30 anos de ateliê. Uau. Vai ser legal. Mas assim, as coisas são acontecimentos que vai um colando no outro. Então começou a fazer coisa de parede, fazia pinturas especiais em parede, se tornaram telas, se tornaram esculturas bidimensionais. As bidimensionais começaram a sair mais da parede, viraram tridimensionais e tudo é uma interligação. Então a criação ocorre de acontecimentos. A gente estava até conversando antes, né? Sobre essa série que chama Flutuantes, que ela surgiu porque eu faço colagens de post-its na parede e eu comprei uma que não era post-it, não comprem cópias. Aí ela simplesmente caía da parede porque não funcionava. E isso flutuava sobre a minha mesa. Sim. O nome é Flutuantes por conta disso. E elas faziam uns enroladinhos assim. Todo mundo já passou por isso, quem tem post-it. As fitas é um trabalho de faculdade, tá? Foi um trabalho de reciclagem há 23 anos atrás, 22 anos atrás, que é de 2003. Então isso surgiu porque um professor queria um trabalho de reciclagem. A gente fez, inclusive nós fizemos a primeira feira de reciclagem que teve na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, que tinham as 6, 7 pessoas, que hoje são grandes até algumas, que desenvolviam projetos de sustentabilidade. Então isso nasceu assim. Só que, isso era extremamente tóxico, porque a gente pegava, amassava o lixo, apertava, queimava, fazia não sei o quê, e aí depois a gente passou para um outro tipo de material que não fosse tão tóxico e poluente até, né? Porque você está reciclando uma coisa, mas poluindo outra, então não funcionava. Sim. Então hoje a gente trabalha com essas chapas poliméricas que são modeladas, tudo, e a coisa vai surgindo. Então tudo que vai acontecendo é uma continuidade do outro trabalho. Sim. Então, daqui... E essa é totalmente atemporal, né? Porque olha quantos anos que você desenhou ela e até hoje, nos dias de hoje, ela, por exemplo, na loja é a peça mais procurada. É muito, porque ela tem ela remete a coisas de infância, né? Tem uma questão, um apelo emotivo, né? Tem aquela coisa da ligação que... Sim. E eu acho que o trabalho todo vai nesse sentido. Esse trabalho aqui eu trouxe para essa feira. Eu não sabia por que eu tinha feito. Porque assim, surge a ideia e vai. E demora algumas semanas para que isso funcione. Porque até eu entender como que eu vou estar... Primeiro surge a ideia, a gente acha legal, desenha, tudo. Sim. Aí até que chega uma hora que você fala assim, por que eu fiz isso? Né? Ou por um acidente, ou por uma coisa que aconteceu ali no dia a dia. E esse aqui, eu fiquei matutando, que eu fiz o trabalho, ele surgiu primeiro para depois eu entender de onde veio. Legal. Porque ele... Nem sempre é como o post-it, né? Que veio o significado primeiro. Exato. E aí você fala, por que eu fiz? Quando antigamente, porque agora antigamente é fato, né? Eu tenho 55 anos, então assim... Eu tinha aqueles papéis que eram quadriculados. E a gente desenhava ali para aprender a desenhar mesmo. Sim. E fazia círculozinho nos quadradinhos. Esse círculozinho, essa coisa que a gente faz aqui, ela remete ela quebra, né, a geometria e o próprio impacto na nossa cabeça. Nosso cérebro funciona em procurar coisas que agridam menos, que são mais aconchegantes. Então, só de você quebrar aqui as pontas, isso te traz mais tranquilidade. E isso aqui é um complemento, né, da arquitetura. Sim. Então, o processo de criação, ele está ligado à necessidade da própria pessoa de estar com bem-estar na sua casa. Então, tem que ser pensado nisso. Então, todo o trabalho tem uma lógica, né, que vai estar fluindo para o bem-estar das pessoas que estão convivendo ali. Porque o convívio, né, com a obra de arte tem que trazer uma reflexão, tem que trazer uma coisa e um aconchego, porque você está lidando com ela todo dia. Exatamente. Né? Então, todas as obras vão para esse caminho. E aí tem estudos, né? Aqui a gente já está falando de estudo antropológico, né? Porque isso aqui é uma cestaria universal. Então eu fui buscar
a gente está agora num momento que dá a ênfase no regionalismo é muito grande. Sim. Só que eu faço coisas contemporâneas, né? Eu não sou índio, eu não sou de povos originários, né? Eu não tenho essa questão. Então como que alguém que tá... Pô, eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu nasci de tênis, né? Porque eu sou paulista, né? Eu não tenho essa coisa. Apesar de eu brincar no quintal de casa com barro, que eu nasci fazendo isso, mas a gente tem aqui em São Paulo, a gente não tem essa ligação. Principalmente quem nasce na cidade, em apartamento. Então é difícil para nós. E essas peças aqui foram um estudo que foi feito de cestarias pelo mundo todo. E eu fui trazendo formas e brincadeiras. Então são achados arqueológicos. Sim. Que aí a gente pega, que eram coisas que realmente se acham... achado arqueológico, mas tem 300 anos, 200 anos. Então a pesquisa foi em cima disso. Então são achados arqueológicos que vão sendo transformados dentro daquilo do produto, né, que a gente acaba utilizando como matéria-prima. Então o que é possível fazer com esse material, a gente desenvolve. Que legal, muito obrigada. É amplo. Muito Eu amplo. que agradeço. E das peças em grandes dimensões? A gente já vê que as esculturas são bem legais, porque eu acho que você é um dos poucos artistas que a gente dá essa possibilidade da gente trabalhar com essas esculturas, né, que são modernas, contemporâneas, em casas, né, que alguns arquitetos projetam, né, algumas lareiras. Então a gente já teve algumas experiências de peças em grandes dimensões e que eu vejo que você é um pioneiro, né, nessa questão. E se não for o único também que faz essas peças também em grandes dimensões. Uma coisa que eu procuro, eu quero realmente complementar o espaço da moradia. Sim. Então, qual que é a grande ideia? É transformar, oferecer a possibilidade de ampliar para esse público. Porque uma coisa é você ter um público formado em arte, tá? Que é um público erudito, que tem uma característica X, que está concentrado naquilo. O outro é você estar apresentando para as pessoas que ainda não estão aculturadas ali uma nova possibilidade. E assim, arte custa caro. Produzir arte é caro. Então, uma das coisas que eu tenho muito em mente, que é fundamental, é ela ser viável economicamente. Apesar de não ser barato, tá? Tem o seu custo de produção, existe um valor de estar desenvolvendo, né? Tem toda a cadeia até eu conseguir atingir o seu cliente, porque sem você eu não tenho como fazer isso. Então, eu preciso ter alguém que faça esse trabalho, que é fundamental. Graças a você eu consigo estar aqui. A gente vai trazendo possibilidades. Então, essas grandes dimensões, elas nascem pelo complemento arquitetônico. Nesse caso aqui, são falésias, tá? Que são a inspiração para esse trabalho. Né? Inclusive na rodovia, eu acho que é na Castelo Branco. Nós temos falésias lá, na Castelo. Porque você tem algumas partes dos barrancos ali do lado que elas vão se desfazendo, porque elas têm a mesma característica. Só que ali é uma coisa bem fraquinha, não é aquela falésia que tem em alguns lugares nos oceanos, né? Onde tem muita falésia é em Los Angeles, naquela região. Legal. Né? Então lá tem algumas coisas que são pelo vento, pelo mar, eles vão moldando as coisas. Mas essas são brasileiras mesmo. Inclusive as cores, isso aqui é uma cor muito... linda. E assim, cada vez mais é possível fazer de diversas formas, dimensões. Então, o objetivo é que você possa oferecer para o espectador todas as possibilidades que ele pode ter dentro da casa dele. Foi muito interessante que teve um cliente que nos procurou para essas peças em grandes dimensões. Ele tinha visto um post nosso no Instagram e antes de comprar casa,
Olha que legal. Ele entrou em contato perguntando quais eram as possibilidades, né, de modelos, medidas e para que eu pudesse explicar também para ele um pouquinho sobre as esculturas, mas antes, porque ele ficou tão impressionado. Imagina, era uma casa grande, muito luxuosa, bonita, mas ele se impressionou mesmo com a escultura ali. Então eu achei muito interessante isso. Muito bacana. Aí ele ligou, poucos minutos depois a arquiteta ligou também, eu falei assim, não, Amanda, ele já até ligou aqui para nós, já. Então isso é muito interessante, a casa está em construção, mas ele teve assim esse encantamento, né, com a peça legal. E pediu para que a arquiteta criasse um espaço de lareira para que depois ele pudesse receber a escultura. Nossa, eu fico muito feliz que a gente está indo para esse caminho das pessoas terem essa preocupação com a arte em função dela, né? As coisas trabalharem em função de uma obra de arte. Poxa, isso é incrível. E eu acho que esse é o aculturamento que a gente está buscando. Com certeza. Né? Porque aí a pessoa tem aquilo como algo muito especial que né? Independente do artista, independente do que seja. E aí a vida dela começa a ter essa funcionalidade. Sim. Porque, né, quando a gente vai pensar sobre arte, qual seria a sua função? Aí tem aquela coisa que eu acho que é uma frase fundamental que eu não lembro de quem é exatamente, mas de que é como viver sem ela, né? A arte vai te trazer emoção, ela vai te trazer aquela lembrança afetiva, ela vai te trazer um momento especial, porque ela está presente ali naquele instante, né? E seja lá qual for a forma de arte. É isso aí. Mas é isso, poxa. Muito bom. Quero agradecer muito. Que bom, sua eu visita. Que agradeço. Imagina. Estava ansiosa por essa entrevista. Puta, que legal. Porque sempre faz muito sucesso, né? Mas nada como falar com o dono da obra. Poxa, que bom, que bom. Obrigada, Mário, pela atenção. E que nós esperamos que muitas esculturas chegam nas casas, que nós amamos transformar os lares, né? Até alguns ambientes corporativos nós colocamos também as esculturas. Me manda as fotos. Eu mandei já algumas para o Manuel. Tá, você sabe que eu no Instagram eu não consigo acompanhar. Não, porque às vezes entra no meu Instagram, me marcam, mas quando eu vou ver passou já 24 horas e sumiu. Sim. E eu perco praticamente tudo. Mas eu vou mudar. Mas legal. Certeza. Obrigada, muito obrigado. Muito prazer, de verdade. Obrigada pela disponibilidade aí. Sempre, a hora que for preciso. Estamos saindo agora dessa feira que foi maravilhosa. Estamos encerrando com aquele gostinho de não vermos a hora das peças chegarem lá na loja, porque ficou tudo muito incrível, toda a curadoria, as peças, todas foram selecionadas com muito cuidado, com muito carinho. Então, se você ainda não conhece a loja, vem para a loja ou nos siga no Instagram, @AmbraJundiaí.